caro seguidor do canal 70 vezes 7 Espiritismo. Meu nome é Marcos Rosa e hoje nós vamos comentar com você a obra A Caminho da Luz, que foi ditada pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe com os amigos para você ter acesso aí a todos os vídeos que nós produzimos. Pois esses vídeos serão produzidos sempre às quartas e domingos. Nós estamos com um projeto em andamento que é Juntos Lendo há 2000 anos, que será sempre aí aos domingos. E aqui na quarta-feira, sempre uma novidade para você. Hoje é um comentário sobre essa obra fantástica. E sobre o que fala o livro A Caminho da Luz. A Caminho da Luz, como o próprio nome já diz, é toda a trajetória humana rumo à luz, rumo ao seu desenvolvimento. E aí, você vai ver um Emmanuel de um poder de síntese fantástico que traz toda a história da humanidade até 1938. 1938 que foi a data da publicação desta obra. Amigos, e Chico Xavier morava em Pedro Leopoldo nessa época e não tinha internet não. E você vai ver tanto detalhe histórico aqui, vai ver, e Emmanuel cita assim, com riqueza de detalhes, que você realmente fala da grandiosidade desse espírito chamado Emmanuel. Pois bem, tudo começa aqui num prólogo fantástico que eu quero ler para você. Só Jesus não passou. Ele está dizendo de vários avatares que vieram, de missionários que vieram enviados por Jesus, mas só Jesus, ele fica aí há 2000 anos, né, com sua mensagem de amor e humildade. E ele diz assim: ele é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra de ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. O livro, então, ele vai trazer para nós que o mundo espiritual sempre esteve preocupado com a situação da Terra desde seus primórdios. Você perceberá que nós temos, no início da obra, né, uma reunião entre os espíritos puros. Olha, pessoal, essa reunião de espíritos puros só aconteceu até hoje 2 vezes. Uma, quando foi iniciar toda a nebulosa da Terra, que desprende-se do Sol, e aí então nós temos a formação da Terra, e outra quando da vinda de Jesus Cristo. Os espíritos puros, se você pegar lá o Livro dos Espíritos, questão 113, você percebe o seguinte. Então, quem são os espíritos puros, né? Não sofrem influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Então, os espíritos puros se reúnem para decidirem como será, então, formada toda a questão de relevo da Terra, né, a questão do clima, a vegetação, enfim, toda a organização terrestre para a futura recepção de nós, seres humanos. Nós, seres humanos, que viemos na escala arqueológica da Terra muito recentemente. Né? E aí você tem as eras arqueozoica, proterozoica, mesozoica, cenozoica. Nós vamos estar na última, era a era mais recente. Quer dizer que houve todo um trabalho, e o livro deixa isso bem claro. Jesus, como aquele que vai
ser o grande arquiteto, né? Na verdade ele não cria, quem cria é Deus, mas Jesus ele toma toda a coordenação dessa formação do planeta que servirá como domicílio do ser humano. Então, isso é muito rico aqui no livro, em termos inclusive científicos, né, de como se foi formando a Terra, né, que ela começa com fogo, depois vai a gelo, e aí nós temos várias informações importantíssimas aqui. Mas o que você não pode deixar de entender é que Jesus, ele foi o grande nomeado como aquele que vai proteger o planeta Terra. Ele é um Cristo que vai proteger o planeta Terra. Ele é o governador disso daqui. Ele é o arquiteto do nosso planeta. Bom, e aí, como é que foi essa vinda do ser humano para o planeta? Nós temos um sistema chamado Capela. Esse sistema, né, planetário chamado Capela resolveu exilar alguns de seus habitantes, que eram eivados de vícios como orgulho e também por não respeitarem as leis universais, né? São as leis morais que você percebe muito bem no Livro dos Espíritos e também lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É universal, essas leis não são só para a Terra, é do universo. E esses habitantes de Capela, eles não respeitaram essas leis e vieram exilados para cá. Óbvio que esse sistema de Capela era um sistema muito evoluído. Então vieram os habitantes de Capela para cá, né, com evolução, seja na seara espiritual, seja na seara religiosa. Eles trouxeram informações para a Terra. E essas quem eram? Quem foram essas? Quem veio para cá? Então, é óbvio que esses nomes não eram dados em Capela. Nós demos esses nomes aqui na Terra. Quais são? Quem veio de Capela? Os hindus, os hebreus, os egípcios e os arianos. Vamos falar de novo com calma? Os hindus, os hebreus, os egípcios e os arianos. Eles vieram de Capela e contribuíram muito aqui para nosso desenvolvimento. Vieram porque foram exilados, mas trouxeram fortes conhecimentos. Vejam os egípcios. Então nós temos os hebreus muito ligados à religiosidade, porém eivados de uma grande vaidade, porque eram detentores do conhecimento de um Deus único. Nós temos os egípcios que vieram também com uma boa ligação espiritual, mas tinham orgulho. E os arianos, que vieram para cá, mas revoltados por estarem aqui. Os arianos não toleravam o fato de terem sido exilados. E eles então vão demonstrar-se materialistas, totalmente avessos a qualquer questão espiritual. E eles vão ser os mais renitentes. De todos os que vieram, os únicos que conseguiram resgatar suas dívidas e retornar ao sistema de Capela foram os egípcios. Os demais continuam aqui na Terra. Notadamente os arianos, eles que estavam junto com os hindus que também tinham um quê espiritual importante, os arianos foram migrando para a Europa. E foi na Europa que começou esse processo de desenvolvimento espiritual dos arianos. Mas na Europa, por muito tempo, os arianos continuaram materialistas, continuaram cultivando o egoísmo, a propriedade, e isso deflagrou várias guerras que vão ser muito bem retratadas aqui e que você conhece. São as guerras todas que nós tivemos na Europa em razão do territorialismo ali presente, como em Roma, como na França de Napoleão, como na Primeira Guerra Mundial, né? E esse livro é de 38, mas ele deflagrará também por questões territoriais a Segunda Guerra Mundial. Então, isso é muito interessante, isso chamou minha atenção, essa questão das chamadas raças adâmicas, raças
que ao contrário do que diz que Adão e Eva estavam aqui solitários, e dali vieram seus filhos, Caim, Abel, Sete, aqui não, ele está dizendo que não havia, isso é um símbolo, na verdade vieram raças adâmicas, que são essas que eu te falei, hindus, hebreus, egípcios e arianos, que contribuíram para o desenvolvimento terrestre. Então, isso chama atenção e isso é bem interessante aqui no livro. Ele vai discorrer então sobre cada uma delas com pormenoridades, que depois você lê com calma, tá? Muito bem, nós tivemos então Roma, e aí o livro ele vai trazer a questão romana. Nós vamos perceber, né, que Roma vinha com o objetivo de fazer os Estados Unidos do mundo, ou seja, o mundo era para ser um só, não ia precisar de ter visto, não ia precisar de ter passaporte, olha que beleza, ia ser uma coisa só a humanidade. Roma veio com esse objetivo da espiritualidade. No entanto, o que acontece? Quando os espíritos que vieram para cá com esse objetivo encarnaram-se, sentem a pressão, né, da carne, e a carne é fraca, e acabam que começam a sair para um outro lado. Não o de pregar o amor, o de pregar a humildade e trazer a irmandade dos seres humanos. Não, eles foram pelo viés da guerra, pela apropriação, né, para dizer, isto é meu. E aí nós tivemos sérios problemas. Como? E aí é o que eu sempre falo. É como se a espiritualidade tem um objetivo. No entanto, a lei do livre-arbítrio, quando a gente encarna, faz com que nós tomemos um outro rumo. E aí tudo tem que se reordenar. Como um GPS que recalcula quando você erra o trajeto. Quando você erra o trajeto, o GPS não recalcula? Pois é. O trajeto é o que a espiritualidade programou. No entanto, a lei do livre-arbítrio, né, nos dá essa possibilidade de fazermos o que a gente acha que é o mais correto. E nem sempre o que a gente acha que é o mais correto é o que a espiritualidade previu. E acaba que a gente vai por um outro caminho. E tudo tem que ser recalculado. Isso aconteceu com Roma. E aí nós temos a espiritualidade mandando vários emissários para cá. A espiritualidade nunca nos abandonou. Ela sempre manda emissários para a Terra para tentar reorganizar o que a gente fez de errado. E aí nós temos, antes de Cristo, Platão, Sócrates, Aristóteles, Krishna, Buda, todos vindo para a Terra para preparar a humanidade para a sua maioridade espiritual. E quando é que é a maioridade espiritual da humanidade? Quando vem Jesus. É a segunda reunião dos espíritos puros. Os espíritos puros então se reúnem e dizem, olha, precisamos mandar um Cristo para a Terra, porque eles foram por um caminho muito errado. E aí Cristo vem, nasce numa manjedoura para mostrar que propriedade, que vaidade não estão com nada, que riqueza não estão com nada. A manjedoura nada mais é do que o grande exemplo da humildade. E Jesus já nasce com essa grande mensagem para a humanidade. E aí o livro retrata a vinda de Jesus, retrata que os seres humanos, embora já estivessem com sua maioridade espiritual, eles não conseguem entender as mensagens de Jesus. E nós temos, mais uma vez, a espiritualidade preocupada com os rumos que a humanidade vai tomar. Após o desencarne de Jesus, nós temos então a necessidade de espalhar pelo mundo a boa nova, o evangelho de Jesus. E aí nós temos Paulo de Tarso, que vem com as suas epístolas para realmente distribuir essa boa nova para a humanidade. Você vê nos cards aí, nosso comentário, nós temos uma playlist sobre o livro
Paulo e Estevão, dá uma olhada, clica aí depois do final desse vídeo. Paulo de Tarso faz um belo trabalho. Nós temos aí toda a espiritualidade cultivando o evangelho, mas mesmo assim a humanidade mais uma vez começa a ir por um lado errado. Nós temos aí uma igreja preocupada com o poder, uma igreja estatizada que não está preocupada com a humildade, mas sim com a vaidade, com os luxos. Guerras são feitas em nome de Jesus, numa demonstração clara, caro seguidor, de que a humanidade não entendeu a palavra de Jesus. E mostrando ainda que a espiritualidade não nos abandona. Mesmo estando errados, a espiritualidade procura nos ajudar. Nós vamos ver uma época em que a espiritualidade do Renascimento, em que a espiritualidade manda grandes nomes da filosofia, nomes que vão tentar trazer a razão à humanidade, e aí exageram, porque trazem só a razão em detrimento da espiritualidade, do espiritual. E aí nós vamos ter guerras, a humanidade vai ter a Revolução Francesa, vai ter a Revolução Inglesa, nós vamos ter Jesus preocupado com o plantio do Evangelho no Oriente Médio e transplanta esse Oriente Médio para o Brasil. Daí o nome daquela obra, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Olha os cards aí, nós também comentamos essa obra. Então, a espiritualidade sempre esteve a nos proteger. Ela sempre procurou trazer emissários numa verdadeira enxertia divina. Pois bem, a humanidade então vai aos trancos e barrancos, ela não entende que o que é básico, que é a humildade, o amor. Até hoje ela não entendeu. O fato é que depois desse livro nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, mais um exemplo de que a humanidade não entendeu. Milhões de judeus mortos. E aí você conhece a história, já não é mais do livro, mas nós hoje estamos passando por uma pandemia. Numa demonstração de que se não se resolver pelo amor, vai se resolver essa questão pela dor. A humanidade já teve várias situações de melhoria. Emissários vieram para cá, a espiritualidade tenta nos colocar no lugar, mas se não for um movimento de reforma íntima, se nós não conscientizarmos-nos que tudo começa dentro de nós mesmos. Veja a oração que o Pai nos ensinou. Venha a nós o vosso reino. Se nós não melhorarmos, fizermos uma reforma íntima, nós não vamos conseguir mudar ninguém, a nossa família. Então, a grande ideia desse livro é trazer toda a história da humanidade, trazer a influência da espiritualidade sobre a história humana e deixar claro de que se não for uma reforma íntima, nós não conseguiremos evoluir para ir para outros orbes, para chegarmos a sermos espíritos melhores. Portanto, essa é uma leitura indispensável para você. Você tem que ler para entender que ainda há tempo e que a grande salvação da humanidade está na humildade e no amor. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e até o próximo vídeo.